Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, eu sou o professor Egberto Buarque, professor de Contabilidade Geral, Contabilidade Avançada, Análise das Demonstrações Contábeis e Contabilidade de Custos, aqui do Gran Cursos Online, né? Nós vamos agora entrar no módulo 6, e nesse módulo 6 nós vamos abordar a destinação do resultado do exercício, né? Então, a empresa ela vai apurar o resultado do exercício, vai fazer o confronto entre as receitas e as despesas que ela contabilizou no período, mediante o regime de competência, e depois de apurado esse resultado, ela vai decidir, claro que não é 100% discricionária essa decisão, na verdade uma parte dessa escolha já está prevista na lei, né? Então nem é uma escolha, é seguir o que está na lei, ela vai destinar esse resultado. Então, nesse módulo 6, nós vamos tratar desse assunto. É um assunto que tem muitas regrinhas, muitos detalhes, muitas, vamos dizer assim, fórmulas e números a serem guardados, certo? E ele normalmente aparece junto com o assunto demonstração do resultado do exercício. Então é muito comum questões que abordam ao mesmo tempo a demonstração do resultado do exercício e destinação do resultado do exercício, né? Tem uma parte bastante forte de conteúdo da Lei 6.404. Então, a nossa experiência de aula nos diz que o aluno ele tem uma certa dificuldade nessa parte da matéria devido à profusão de regras sobre a destinação do resultado. Então, nós vamos apresentar esse assunto de uma forma bastante organizada e dando ênfase àquilo que você tem que gravar, aquilo que você tem que guardar. Legal? Beleza, então, coloca na nossa tela, avançando aí, módulo 6, destinação do resultado, né? Então, nós vamos estudar a destinação do resultado, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, não é? A forma de apresentação de acordo com a Lei 6404, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Na verdade, a DMPL ela é indicada pela Lei 6404, e a demonstração do resultado abrangente de acordo com o CPC 26, ok? Bom, então, esquematicamente, o que está acontecendo, né? Nós temos aqui a contabilização de receitas durante o período, por exemplo, durante um ano, vamos pensar aí o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Receitas e despesas, não é? Essas receitas e despesas, elas vão convergir para a apuração do resultado, né? E essa apuração do resultado, ela pode culminar num prejuízo ou num lucro, né? Num prejuízo ou num lucro. Se for prejuízo, em primeiro lugar, a empresa vai lançar mão do eventual saldo de lucros acumulados. Mas você pode perguntar, poxa, Egberto, não é permitido mais haver lucros acumulados. Bom, vamos colocar aí, vamos qualificar essa frase, né? Não é permitido no balanço de encerramento do exercício da companhia de capital aberto, mas durante o exercício pode sim ter lucros acumulados. A conta lucros acumulados ela não foi extinta, né? Bom, então em primeiro lugar, a empresa vai lançar mão do saldo de lucros acumulados, e isso é obrigatório. Ela não pode deixar de usar seu eventual saldo de lucros acumulados para cobrir o prejuízo do exercício. Bom, se não houver lucros acumulados ou se o saldo da conta lucros acumulados não for suficiente para absorver todo o prejuízo, a empresa lançará mão das suas reservas de lucros, né? O que também é obrigatório. O que significa isso? Não é permitido a empresa permanecer com reservas de lucros, com saldos em reservas de lucros, tendo prejuízo no exercício, ok? Bom, então, em segundo lugar, a empresa vai lançar mão de suas reservas de lucros, tendo o cuidado para que a reserva legal, que é uma das reservas de lucros, seja a última, né? Então, nós vamos ver o texto da lei, e o texto da lei ele não né, não teve felicidade, né, o legislador ao escrever isso, porque a impressão que vai ficar
é que reserva de lucros é uma coisa e reserva legal é outra coisa, né? Quando, na verdade, a reserva legal é uma espécie de reserva de lucros, né? Então, o que o legislador quis dizer, nós vamos ver ao ler o texto da lei, é que, ao lançar mão das reservas de lucros para absorver prejuízos, a reserva legal deverá ser a última reserva a ser utilizada, ok? Bem, a Lei 12.973 de 2014, que fala do regime tributário definitivo, ela coloca que a reserva de incentivos fiscais tem que ser a penúltima a ser utilizada na absorção de prejuízos. Bem, isso não tem sido cobrado em prova. O que tem sido cobrado em prova em termos de reservas de lucros é o que está na Lei 6.404 de 1976. Eu vou fazer comentários sobre algumas regras sobre reservas de lucros que estão na Lei 12.973 de 2014, que é a lei, como eu já disse, do regime tributário definitivo, mas tenho que ressaltar, tenho que chamar a atenção que essas regras não têm sido cobradas em prova, né? As provas, não sei porquê, talvez por uma questão de tradição, ou não sei, tem se limitado, quando se trata desse assunto, aliás, quando se trata de contabilidade, a abordar o que está, estritamente o que está na Lei 6.404 de 1976. Legal? Coloca aí na nossa tela, por favor. E, por último, em terceiro lugar, a empresa poderá, por quê? Porque é facultativo, lançar mão de suas reservas de capital, né? Então, repara que usar lucros acumulados e usar reservas de lucros, isso é obrigatório. A empresa não pode deixar de usar os saldos de lucros acumulados e de reservas de lucros para absorver prejuízos. Conclusão, não é possível eu ter no patrimônio líquido de uma empresa prejuízos acumulados e, ao mesmo tempo, ou seja, convivendo com lucros acumulados ou reservas de lucros. Não é possível, ok? Mas é possível, sim, ter prejuízos acumulados convivendo com reservas de capital. Porque a empresa não é obrigada a usar suas reservas de capital para absorver prejuízo. Então, o uso das reservas de capital para absorver prejuízo, ele é subsidiário e facultativo. Subsidiário no sentido de que elas são usadas depois de serem usados todos os lucros acumulados e as reservas de lucros. E facultativo no sentido de que a empresa usa se quiser. Beleza? Legal? Bom, então esse é o tratamento dado ao prejuízo. E o lucro? Bem, o lucro, ele primeiramente vai ser destinado para a conta lucros acumulados, vai ser mandado lá para a conta lucros acumulados e de lá de lucros acumulados, a empresa vai fazer as possíveis destinações desse lucro, que podem ser para o capital social, seja para o aumento, para a integralização, para a distribuição de dividendos, que é a parcela do acionista nesse lucro, ou para as reservas de lucros, tá? Que são 8 possíveis reservas de lucros. E, em algumas situações, esse valor que é destinado às reservas de lucros, ele pode voltar para lucros acumulados, num procedimento contábil que se chama reversão das reservas de lucros, né? Então, esse mapinha que você está vendo na sua tela é muito importante. Ele dá, na verdade, a visão geral do assunto que nós vamos tratar aqui, que é a destinação do resultado. E aí você pode já ver uma coisa importante. Olha lá, quando uma empresa distribui dividendos, essa distribuição de dividendos afeta o resultado do exercício dessa empresa, afeta a demonstração do resultado do exercício quando a empresa distribui dividendo? Resposta, não. Olha onde está a apuração do resultado do exercício e olha onde está a distribuição de dividendos, né? Depois da apuração do resultado do exercício. E mesmo assim, depois, se houver lucro, né? Se houver lucro. Então, essa visão é muito importante, esse esquema é muito importante, tem que ser mentalizado, é um mapinha mental, na verdade, né? Para você entender
como esse assunto interage, né? Como as variáveis interagem entre si. Legal? Bom, absorção de prejuízos, artigo 189 da Lei 6404/76. Então, do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Então, ele está falando aqui das participações no lucro, que nós vemos no módulo 5. O D, E, A, B, C, né? As 5 possíveis participações. Debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e contribuição para fundo de assistência e previdência de empregados, né? Então, antes de qualquer participação, serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Bem, parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados e pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem, né? Então é daqui do parágrafo único do artigo 189 da Lei 6404 de 76 que nós extraímos, né, essa esquematização aqui, né? É daqui. Bom, e aí você vê no texto da lei, como eu já havia comentado, que ele coloca de uma maneira que reserva legal parece ser algo diferente de reservas de lucros, quando, na verdade, nós estamos falando de espécie, reserva legal é espécie e reserva de lucros é gênero, né? Espécie e gênero, ok? Bom, seguindo em frente, olha lá o artigo 200, também da Lei 6404 de 76. Lei 6404 de 76. Olha lá. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para 1. Absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, né? Conforme o artigo 189, parágrafo único. 2. Resgate, reembolso ou compra de ações. 3. Resgate de partes beneficiárias. 4. Incorporação ao capital social. 5. Pagamento de dividendos a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada, né? E parágrafo único, a reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos, né? Então, o que nos interessa, eu destaquei aí em vermelho, obviamente, você está vendo aí na sua tela, as reservas de capital somente poderão ser utilizadas para, né? Somente no sentido que o uso das reservas de capital está restrito, né, a essas hipóteses, a essas 5 hipóteses e nada mais. Então, a número 1 é absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. Então, é daqui que a gente extrai aquele entendimento de que o uso das reservas de capital para absorver prejuízo, ele é subsidiário, né? Ou seja, só vou usar as minhas reservas de capital para absorver prejuízo depois que eu esgotar o meu saldo de lucros acumulados, depois que eu esgotar o meu saldo de reservas de lucros, ok? Aí sim vamos lançar mão das reservas de capital. E ainda assim, né? Olha o poderão, né? Poderão. Ainda assim, a empresa não é obrigada a usar suas reservas de capital para absorver prejuízo. Lembrando que as reservas de capital, desde a Lei 11.638, são provenientes de 3 fontes: ágio na emissão de ações, produto da alienação de partes beneficiárias e produto da alienação de bônus de subscrição. As doações e subvenções para investimentos e os prêmios na emissão de debêntures não são mais contabilizados como reservas de capital. Tem uma contabilização própria que nós já vimos, né, lá em balanço patrimonial, né, e vamos ver de novo aqui ao falarmos do dividendo, ao falarmos das reservas de lucros. Bacana? Segue na nossa tela, por favor. Bom, reservas de lucros absorvem prejuízos, protegendo o capital social, né? Então, você está vendo aí na sua tela e deve estar assustado, né? Assustada, né, minha querida aluna? Falar, que é isso, né? Que esse professor inventou aí, colocou essa foto desse castelo com esse fosso e
Coloca, o que tem a ver reserva de lucros com isso daí? Olha lá, se nós fizermos, aproveitando essa figura, né, e olharmos que o capital social é o centro aqui, né, não sei se isso chama cidadela, mas enfim, é o centro do castelo, e a reserva de lucros é o fosso, a muralha, ou seja, toda a proteção, né? Então, nós vamos, essa figurinha é para ilustrar o fato de que as reservas de lucros, elas servem, né, a função principal delas é proteger o capital social, né? Proteger fazendo o quê? Absorvendo prejuízo. Não deixar o prejuízo reduzir o capital social, certo? E isso faz sentido e nos ajuda a gravar a matéria, entender a matéria, porque lá na frente nós vamos ver que a lei coloca um limite para as reservas de lucros. Ela vai dizer que o saldo das reservas de lucros, exceto reserva para contingências, reserva de incentivos fiscais e reserva de lucros a realizar, né, exceto esses três saldos, o saldo das reservas de lucros não pode ultrapassar o capital social, né? E por que dessa regra? Pelo seguinte, se as reservas de lucros têm como principal missão, principal função, proteger o capital social, então elas não podem valer mais que o capital social. Eu não posso construir em torno da minha casa um muro que valha mais do que a minha casa. Eu não posso colocar uma cerca na minha casa que vá valer mais do que a minha casa. Senão, isso não é lógico, isso não é racional, certo? Então essa figura ajuda a gravar qual é a função das reservas de lucros e ajuda a entender por que o saldo delas, exceto três reservas de lucros, contingências, incentivos fiscais, lucros a realizar, por que o saldo delas não pode ultrapassar o capital social, beleza? Então vamos começar a estudar essas reservas. Coloca na nossa tela, por favor. Bom, então, quais são as reservas de lucros que nós vamos estudar, né? Nós vamos passar por todas, né? Não vamos estudar algumas, vamos estudar todas, tá certo? Então vai ter a reserva legal, que é a primeira, reserva de lucros a realizar, reserva especial do dividendo obrigatório não distribuído, reserva para contingências, reserva de retenção de lucros, reservas estatutárias, reserva de incentivos fiscais, reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Bom, então, começando pela reserva legal, o que a gente tem que saber dessa reserva de lucros? Primeiro, é a única reserva de lucros obrigatória por lei. É a única reserva de lucros obrigatória por lei. E quando se trata de reserva de lucros, inclusive da reserva legal, eu tenho que ficar atento, e aí vou chamar novamente. Você tem o fluxo e o estoque, economicamente falando. Fluxo e estoque. Então, a Lei 6.404 estabeleceu um limite anual de fluxo que alimenta a reserva legal e estabeleceu um limite, na verdade, dois limites de saldo, de estoque. Então, todo ano será destinada uma parcela do lucro líquido para a reserva legal, vai alimentando a reserva legal. E com isso, o saldo da reserva legal, ou seja, o estoque, vai aumentando. Agora, esse estoque, ele não pode aumentar indefinidamente, certo? Ele vai ter um limite. Na verdade, ele vai ter dois limites, um limite facultativo e um limite obrigatório. E é aí que começa a dança dos números que nós temos que gravar. Mas isso vai ser tranquilo. Coloca na nossa tela, por favor. Olha lá. Então, o limite anual é 5% do lucro líquido do exercício deduzido de eventuais prejuízos acumulados. Então, antes de calcular, de aplicar os 5% do limite anual, né, eu tenho que tirar o prejuízo acumulado. Ah, Egberto, mas não é o mesmo prejuízo acumulado que eu tirei lá antes de calcular as participações sobre o lucro? Resposta, sim, é o mesmo. Pô, mas então eu já estou cobrindo esse prejuízo pela segunda vez? Calma, você não está cobrindo o prejuízo. Na verdade, o que você está fazendo nesse momento é tirar da base de cálculo uma parcela do lucro que não existirá. Por que não existirá? Porque será absorvida pelo prejuízo. Então eu tiro essa parcela para eu não cometer o erro de calcular
um valor que vai ser destinado à reserva de lucros sobre um lucro que não existe, porque eu vou cobrir prejuízo com ele, certo? Então, isso vai acontecer 3 vezes. Vai acontecer no cálculo das participações sobre o lucro, vai acontecer aqui no cálculo da reserva legal e vai acontecer no cálculo do dividendo mínimo obrigatório, certo? Coloca na nossa tela, por favor. Então, esse saldo das reservas de lucros, ele vai crescendo e ele vai atingir o limite obrigatório, né? Então, e que limite obrigatório é esse? O saldo acumulado da reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social, né? E a interpretação que predomina é que esse capital social é o capital social integralizado, né? Integralizado, ok? Embora a Lei 6.404 não seja específica na designação de que capital social seja esse, certo? Então, a empresa vai colocando todo ano 5% do lucro, vai alimentando essa reserva legal, e esse saldo ele vai crescendo. E vai crescer até onde? Até o momento em que ele atinge 20% do capital social integralizado. Então, chega nesse momento, a empresa deve, olha o verbo, deve parar de constituir a reserva legal. Ela deve. Por que eu estou sendo enfático aqui no deve? Porque haverá o próximo limite, que é o limite facultativo, que o verbo será pode, né? Pode ou poderá. Então, quando se trata de questão, aliás, no concurso público, né? A essa altura, dependendo aí do seu grau de maturidade no estudo, do seu grau de avanço, você já percebeu claramente que essas palavrinhas pode e deve, elas fazem toda a diferença na hora da prova, né? Entre errar e acertar a questão, certo? E aqui não é diferente. Nesse assunto, reserva legal, então, é muito importante, né? Palavra pode e deve, porque deve significa que eu estou diante de um limite obrigatório e pode significa que eu estou diante de um limite facultativo. Legal? Então coloca aí na nossa tela para a gente falar do limite facultativo. Olha lá o limite facultativo. A constituição da reserva legal deixará de ser obrigatória quando a soma das reservas de capital com a reserva legal ultrapassar 30% do capital social, né? Então, da mesma forma que o limite obrigatório, né, a reserva legal ela vai crescendo, porque todo ano ela, havendo lucro, ela vai recebendo, né, parte desse lucro, ou seja, tem um fluxo que vai alimentando, certo? E aí o que acontece? Esse saldo vai crescendo. E a empresa ela tem que analisar 2 limites, na verdade. Um limite que é o limite obrigatório, ou seja, o saldo. Eu não gosto de falar o saldo acumulado, né? Porque se é saldo já é acumulado, né? Então, o saldo da reserva legal, ele não pode bater, o teto dele, né? Ele não pode ultrapassar, 20% do capital social, certo? Agora, se em algum momento a soma da reserva legal com o saldo das reservas de capital atingir 30% do capital social, a empresa poderá deixar de constituir reserva legal naquele período. Poderá deixar de pegar uma parte do lucro daquele período e colocar na reserva legal. Poderá. Então, se ela atingir o limite facultativo, ela pode continuar alimentando, né? Ou seja, destinando parte do lucro daquele período para a reserva legal? Resposta: sim. Ela pode parar, o que significa também que ela pode continuar, certo? Agora, eu tenho que ter muito cuidado, porque, em geral, as provas não vão te apresentar a palavrinha reserva de capital. Você vai ter que lembrar que as reservas de capital são provenientes de 3 fontes: ágio na emissão de ações, produto da alienação de partes beneficiárias e produto da alienação de bônus de subscrição, né? Então eu tenho que lembrar, porque provavelmente, quando aparecer esse assunto na prova, a banca não vai facilitar a vida, sua vida, né? O papel dela é esse, é dificultar a sua vida, colocando reservas de capital. Não, ela vai dar o nome. O aluno, né, que vai ter que tratar, o candidato que vai ter que tratar de lembrar que aquela reserva ali, ou que aquele item ali, corresponde a uma reserva de capital, certo? Bem,
Mas o que eu pensei aqui para nós no nosso curso? Ao ver muitas questões, né, ao longo desse tempo como concurseiro, né, principalmente e dando aula aí, né, de contabilidade, eu percebi que existe um padrão, na verdade um padrão não, 3 padrões de questões de reserva legal. E não tem para onde a banca sair. Então, a partir disso, eu criei 3 exemplos, que nós vamos ver a partir de agora, de cálculo de reserva legal. Né? Então, a questão de reserva legal, e às vezes a questão não é só de reserva legal, na verdade você, dentro de uma questão maior, e a FCC é muito boa em fazer questões de destinação do resultado, dentro de uma questão de destinação de resultado, muitas vezes tem uma subquestão de reserva legal. Né? E aí a vida fica mais emocionante, né? Quando você tem uma subquestão de reserva legal, ou seja, parte da questão é uma questão de reserva legal. Então existem 3 possibilidades desse assunto reserva legal e nós vamos ver a partir de agora. Coloca na tela aí, por favor. Então, exemplo número 1. O enunciado não fornece o saldo da reserva legal nem do capital social. Né? Então, quando se trata de questão sobre reserva legal, é muito importante que você tenha esse reflexo ao ler a questão. Olha, bati o olho no enunciado, li o enunciado, e no enunciado não tem saldo de reserva legal, não tem saldo de capital social. Aliás, principalmente a ausência de saldo de capital social já me diz o seguinte: eu só tenho que me preocupar com os 5%, que são o limite anual. Só tenho que me preocupar com isso. Então é pegar 5% e aplicar sobre o lucro líquido do exercício, não esquecendo de deduzir desse lucro líquido do exercício, antes de aplicar os 5%, eventuais prejuízos acumulados que sejam informados no enunciado da questão. Né? Então, quando o enunciado não dá, o capital social não dá saldo de reserva legal, né? E principalmente não dá o saldo de capital social, para frisar bem, para grifar bem, né? Eu não me preocupo com os 20% do limite obrigatório, eu não me preocupo com os 30% do limite facultativo. Não tem que me preocupar com isso. É só pegar 5% e calcular. Coloca na tela, por favor. Olha lá. O lucro líquido do exercício foi 120 mil, a empresa teve prejuízos acumulados de 20 mil, e o montante do lucro líquido do exercício a ser destinado para a reserva legal vai ser de 5%, que multiplica o lucro líquido do exercício deduzido do prejuízo acumulado. Né? Então, 120 mil menos 20 mil de prejuízo acumulado, aplica 5%. Esse é o montante desse lucro aqui que vai ser destinado para a reserva legal, que deverá ser destinado para a reserva legal. Repara que não é poderá, é deverá. Agora, será que em alguma situação, em alguma circunstância, a empresa não será obrigada a destinar esses 5%? Sim, nós vamos ver que isso é possível sim. Legal? Coloca aí na tela, por favor, para a gente ver o exemplo 2. Olha o exemplo 2. O enunciado fornece o saldo da reserva legal e do capital social. Então tem saldo de reserva legal e tem saldo de capital social. Mas não há saldo das reservas de capital. Bem, se o enunciado nos dá o saldo do capital social e o saldo da reserva legal, eu vou ter que considerar, eu vou ter que me preocupar com o limite obrigatório. Agora, quando ele não dá o saldo das reservas de capital, eu não tenho que me preocupar com o limite facultativo, os 30%, certo? Então, olha os dados aqui do exemplo. Lucro líquido do exercício, 120 mil. Prejuízos acumulados, 20 mil. Saldo de reserva legal já constituída, 17 mil. Capital social, 100 mil. Então, como é que eu resolvo esse tipo de questão? O que eu vou fazer aqui ao longo desses exemplos é te dar uma receita de bolo. É isso mesmo, receita de bolo. Para você seguir e acertar a questão, certo? Então, primeiro passo, sempre, primeiro passo, calcula o limite anual. Ou seja, 5% do lucro líquido do exercício
menos o eventual prejuízo acumulado, que no caso existe aqui. Então, 5 mil. Então, a empresa não pode destinar neste exercício mais do que 5 mil. Agora, eu coloquei aqui montante a ser destinado à constituição da reserva legal. Na verdade, eu posso ler isso aqui de uma maneira melhor, que é o seguinte: quanto falta para o limite obrigatório. E eu vou chamar isso aqui de LO. Quanto falta para o limite obrigatório? Bem, o limite obrigatório é 20% do capital social, que no caso aqui é um número fácil, 20 mil. Né? E já tem um saldo de reserva legal de 17 mil. Então, para o limite obrigatório, estão faltando 3 mil. E aí a pergunta é, então eu posso destinar esses 5 mil aqui? É possível isso? Não, não é possível. Por quê? Porque se eu destino 5 mil, eu ultrapasso o limite obrigatório. Essa reserva legal vai sair de 17 mil para 22 mil. E isso supera o limite obrigatório. Então, entre os dois limites obrigatórios, ou seja, o que falta para o limite obrigatório e o limite obrigatório anual, eu vou escolher sempre o menor. Então, por isso que está em vermelho aí destacado na sua tela. Esse é o montante a ser destinado à constituição da reserva legal. Agora, vou brincar um pouquinho com o número. E se o saldo da reserva legal já constituída fosse 13 mil? 13 mil. Muito simples. Ao invés de 3 mil, aqui seria 7 mil. Ou seja, estaria faltando 7 mil para atingir o limite obrigatório. Né? E aí, sim, o valor que seria destinado à reserva legal seria exatamente 5 mil. 5 mil. Ou seja, eu fico com aquele que for menor. Beleza? Legal então, pessoal. Terminamos aí essa nossa primeira parte desse módulo 6. Voltamos no próximo bloco com mais módulo 6, destinação do resultado. Grande abraço, fique com Deus.